Deus. Essa manhã vamos meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, eu estudo a palavra, anoto, escrevo, mas na hora de ministrar, eu preciso da atenção e, se possível, quanto menos movimento, melhor, para eu não me distrair aqui naquilo que Deus tem falado comigo. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Se você puder ficar em pé, por favor, eu agradeço. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21 até o 42. 21 a 42. É um texto conhecido, mas vamos fazer a leitura. Palavra de Deus nessa manhã aos nossos corações. Tendo o Senhor Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, nome dele Jairo, o qual, vendo o Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava e pedia muito: a minha filha está à morte. Peço-te, ou rogo-te, que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Pelo que o Senhor Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Mas uma certa mulher, que 12 anos sofria de hemorragia, e já havia padecido muito na mão de vários médicos, despendido de tudo o que tinha, sem, contudo, nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Mas, ouvindo falar do Senhor Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia consigo mesma: se eu tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente lhe estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curada de todo o flagelo. O Senhor Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver quem fizera esse toque. Então, a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal lá da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém o Senhor Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal ali da sinagoga, ao Jairo: não tenha medo, não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser o Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado na casa de Jairo, o principal ali da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, e muitos pranteavam. E então, ao entrar na casa, ele perguntou: por que se alvoroçais? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Tendo ele, porém, feito que saíra todos, deixou consigo o pai, a mãe e a menina, a mãe da menina, aliás. E os que vieram com ele, que foram os discípulos, entraram na casa. E ele, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então todos ficaram assombrados com esse grande espanto de milagre, por esse grande espanto de milagre. Senhor Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
estamos na Tua presença e dependemos da Tua graça, da Tua bondade, da ação do Teu Espírito sobre essa palavra dessa manhã. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude conforme o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar, amados irmãos. Eu quero ministrar sobre o tema de hoje. O Senhor Jesus é a única esperança para você e para a sua família. Vou repetir. O Senhor Jesus é a única esperança para você e para a sua família. Amém? Ele é a nossa esperança. Nós temos um quadro aqui, irmãos. Jairo, uma mulher doente, há 12 anos, com hemorragia. Temos a multidão. Temos aí depois a mãe e a filha. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã é uma expressão que talvez você já ouviu falar, mas eu quero dizer para você, nunca, jamais perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. E hoje é essa possibilidade. Amém? Nunca perca, não perca isso. Meus irmãos, quando a gente olha para a vida, para essas vidas, para essas pessoas, nós vemos aqui que toda família, mas toda família tem alguém sofrendo. Toda família passa por perdas. Toda família passa por situações impossíveis, muitas vezes, de suportar. Nós vivemos um tempo que hoje, se você for olhar para as famílias do nosso país ou do mundo inteiro, o sofrimento está sobre todos. Mas também há um grupo de pessoas que tem outro tipo de reações. No capítulo anterior, no capítulo 4, nós temos uma passagem que fala de um homem possesso, cheio de demônios. E o Senhor Jesus está passando e ele repreende aqueles demônios. A Bíblia diz que é uma legião. Para os romanos, legião pode ser 2.000 a 6.000. Mas uma legião de demônios. Então vocês pensam, um demônio só já faz um estrago muito grande na vida de uma pessoa. Nós já tivemos várias situações de tratar pessoas com esse tipo de situação, de opressão demoníacas. Mas esse homem é liberto. E aquele homem, ele vivia nos cemitérios, nos túmulos, se cortava, e ninguém conseguia segurar ele, de tanta força, porque era uma força demoníaca naquele homem. Então, eu só estou resumindo aqui para os irmãos, porque é a passagem anterior que eu quero fazer uma colocação antes de nós entrarmos propriamente na mensagem. E depois que o Senhor Jesus faz toda essa obra de libertação, de cura, de maravilhas, e que todos nós já experimentamos isso nas nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que nós, sem Jesus, estávamos mortos em nossos pecados. Mas quando Ele entrou a vida e nós temos a vida. Glória a Deus por isso. E depois que o Senhor Jesus faz isso, o que acontece é que aqueles demônios entram em porcos, 600 porcos mais ou menos, o número eu não sei exatamente, mas é 600 porcos, e se jogam num precipício e morrem todos aqueles porcos. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vêm falando sobre isso, eles vêm para mostrar, para dizer, mas como assim? Meu Senhor, vem dizer, olha, os donos daqueles porcos, ou aquelas pessoas, aquela multidão que estava por ali, olha, por favor, Senhor, retire-se daqui. E eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos. Quantas vezes que Deus ministrou nossas vidas, mas às vezes por uma situação de conflito, ou até de desentendimento, nós, em atitudes, dizemos, Senhor, retire-se daqui. E eu pensei sobre isso, falei, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que nessa manhã, se algumas coisas, algumas situações que têm passado pela nossa vida, e que pela atitude nós dissemos, Senhor, não entra nessa situação,
deixa comigo, porque nós fazemos isso através de atitudes. Então veja que o Senhor Jesus faz algo tão extraordinário e aquela multidão não viu, não percebeu ou não valorizou aquela bênção daquele homem liberto agora, totalmente são. E eu peço que o Senhor nos ajude a lembrar sempre, ter um coração agradecido, um coração perdoador, um coração quebrantado, para sempre ter a visão e a percepção de que a nossa vida, ela é o bem maior que temos. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos entrar nessa história. Aqui está um homem que nesse momento está passando por um drama na sua vida. Porque a filha está doente, mas quando ele já está ali com o Senhor Jesus, segundo a palavra, ela morreu, está morta. Mas esse homem tem algumas funções religiosas, eclesiásticas, que poderia ele até usá-las, se fosse o caso. Mas nesse momento ele deixa tudo. E eu digo, qual o pai, qual a mãe, que quando você tem um filho que está passando por uma situação de dor, ou de sofrimento, ou de perda, seja ela qual for, você não vai tomar atitudes que tira tudo aquilo que é título, tudo aquilo que é máscara, tudo aquilo que é formação, para dobrar-se diante do Senhor e clamar a Deus por misericórdia. Digo isso, irmãos, porque quando há dor, quando há sofrimento, o que importa é o que Deus pode fazer. É o que Ele pode fazer por mim, ou pela minha casa, ou minha família, ou meus familiares. Nós temos passado por situações. Quantas vezes, durante agora, vamos completar, dia 21 agora, 42 anos de casados. Quantas fases da nossa vida. E nós temos, por milagre, graça e bondade de Deus, 2 filhas. Vocês sabem desse milagre. Nós estávamos esperando há mais de 3 anos, porque nós não tínhamos possibilidade de ter filhos. Estamos num momento, num domingo à tarde, dobramos o joelho, ali, na nossa cama, à tarde, em Santos, e choramos diante de Deus. E falamos assim, Senhor, nós não encontramos mais o chão, a nossa vida está precisando de algo do Senhor, um milagre que só o Senhor pode fazer. E naquele momento que estávamos orando, depois, quando foi feito um exame, era aquele momento, ela estava grávida, para a glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único que pode nos trazer a esperança para milagres na nossa vida e nossa família. E esse homem, esse pai, chega, e diz a Bíblia, que ele, vendo o Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés. Prostrar-se, por judeu, para se prostrar-se aos pés, é uma adoração que só se faz a Deus. E ele reconhece em Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, e é aquele que pode todas as coisas. A mesma coisa eu digo para você nessa manhã, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família, mas Ele pode todas as coisas. Quer fazer algo na sua vida. Amém? Que o Senhor nos dê graça. E ele está ali, e se prostra e roga. Quando ele roga, ele está dizendo assim, está orando, está pedindo a Deus, misericórdia, Senhor. Estou com a filha em casa e preciso da tua intervenção, preciso de um milagre do Senhor. E ele faz algo que eu também peço que você preste atenção. Não aqui em Marcos, mas em Lucas, diz assim, Senhor, entra na minha casa, vamos até a minha casa. Vamos lá, eu quero que o Senhor toque na minha filha. Toque, imponha-lhe as mãos, porque o Senhor impondo as mãos, ela vai ser sarada. Ela nem sabia que estava morta, já vai ser, mas ela vai ser curada pelas tuas mãos. E eu digo para você que o mesmo Senhor Jesus daquele dia lá com Jairo é o mesmo que está aqui presente pelo seu Espírito, e é o mesmo que vai tocar na minha vida, tocar na sua vida, para uma cura, uma restauração, algo extraordinário que nós precisamos e dependemos dessa graça. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude. Você, jovem que está aqui, eu digo para você a mesma coisa, você também tem coisas que você precisa resolver diante de Deus. E eu quero olhar assim, e o Senhor Jesus está ali, imediatamente toma a atitude de ir junto com aquele homem. Mas começa a acontecer algo que aí a gente vai percebendo o que acontece. Primeiro, esse homem tem uma atitude de uma adoração, Jairo tem uma atitude de adoração,
que está intimamente ligado à fé. Fé sem adoração, ela é uma fé, eu digo assim, só de acreditar, mas que, na verdade, ainda não é uma fé de compromisso. Porque quando há uma adoração, a pessoa está dizendo, eu me comprometo aqui com o Senhor, me comprometo porque reconheço o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. E essa adoração é tudo quando alguém pode ter essa atitude. A primeira coisa que eu observo e enxergo nesse homem é a adoração. Então a fé com a adoração, meus irmãos, é uma coisa genuína que só um coração quebrantado pode fazer diante de Deus. E aí ele está ali, tem essa atitude, e Deus, o Senhor Jesus, prossegue com ele. Mas no caminho acontece algo, entra alguém e toca no Senhor Jesus. Essa mulher que tem 12 anos de hemorragia. E eu digo assim, na caminhada, o Senhor Jesus vai abençoando vidas. Mas aquele homem está acompanhando e aquela situação está acontecendo, e o Senhor Jesus vai parar para dizer, quem me tocou? E aqui vem uma coisa, meus irmãos, nós já destacamos muitas vezes essa mulher com 12 anos de sofrimento. Meu Senhor, um dia de sofrimento, às vezes é muito para nós, uma semana, um mês, imagina 12 anos, e essa mulher então tem uma atitude, e ela quebra um paradigma, porque ela não podia nem se aproximar das pessoas, mas ela entra pela multidão e pensa consigo mesma, eu vou tocar no Senhor e serei curada. Por isso eu digo para você, quando você tem a sua fé de convicção, e você não pode simplesmente achar, não, você tem que confessar com a sua boca, com seus pensamentos, eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário, e toca pela fé no Senhor Jesus, porque dele vem a graça e a bondade e a misericórdia. Amém, meus irmãos? É assim que aconteceu com essa mulher, mas incrível como o Senhor Jesus nos dá uma lição aqui. Quando eu sou abençoado, lembre-se que, eu disse, mas quem me tocou? E muitas pessoas são abençoadas, e quem sabe essa mulher poderia ter saído logo embora, sentiu que você estava bem, vai embora, nem falava mais com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus chama a atenção, alguém me tocou, e essa mulher então vem, prostra-se, e reconhece, e confessa. Por isso, quero dizer para você, o verdadeiro milagre sempre vai trazer para nós essa pergunta do Senhor Jesus. Quem me tocou? E eu tenho que confessar, Senhor, muito obrigado. E aqui entra a gratidão. Entra o Salmo 103, quando o Salmo diz assim, minha alma, não te esqueça nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem me perdoado, o Senhor tem me redimido, o Senhor tem me dado vida. Então, essa gratidão é algo que nós precisamos ter em nossas vidas, cada dia, meus irmãos, cada momento da nossa vida. Essa mulher, então, reconhece isso. E aí o milagre fica completo. Quando você agradece, o milagre fica completo. Quando você dá o seu testemunho, o milagre fica completo, porque agora o Senhor vai dizer para ela assim, olha o que o Senhor Jesus diz assim, olha, filha, agora já chamou de filha, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Glória a Deus, veja que coisa maravilhosa, quando ela tem essa experiência, o Senhor Jesus chama para si e pergunta exatamente porque Ele queria dar mais. Você já foi abençoado? Eu já fui, tantas vezes, mas o Senhor quer te abençoar mais, pela fé hoje, tá? Sempre o Senhor tem mais. Se ela fosse embora, ela ia dar testemunho, eu toquei em Jesus e fui curada, que bênção. Mas, quando ela tem agora essa atitude de voltar ao Senhor Jesus e reconhecer, por isso nós temos que voltar sempre, irmãos. Por isso a importância de você estar congregando, a importância de vir na casa de oração, para dizer, Senhor Deus, estou aqui nessa manhã, para te agradecer, para bendizer o teu nome, ainda que estou com uma situação difícil, ainda que tenha uma situação, Senhor, que eu preciso ser resolvida, e algumas pessoas já estão sendo abençoadas, mas eu creio que também serei, creio que o Senhor mesmo que atendeu que essa mulher vai atender também a minha vida. E ali está Jairo, certamente assistindo e percebendo tudo, e de repente acontece algo, vem a multidão, e a multidão sempre tem vozes, meus irmãos, de incredulidade, de blasfêmia, e dessa multidão que falou anteriormente lá, Senhor, saia daqui, por favor, vai embora, que nós queremos ficar aqui só na nossa vidinha, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de crer e de acreditar. Senhor, dá licença. Hoje o mundo está assim, meus irmãos. Há uma tristeza
porque é uma tentativa de desconstruir os valores, os princípios da palavra de Deus, mas eles não mudarão. Deus é Deus de amor, Deus de compaixão, é o mesmo ontem, hoje, a palavra de Deus diz. Posso ouvir um amém? É o mesmo, não vai mudar. Por mais que tente desconstruir famílias, a palavra de Deus nos afirma. E aí então, essa multidão vai dizer para aquele homem: olha, não incomode mais o mestre. Já percebeu algumas vezes, quando alguém chega para você assim: olha, não precisa mais, não vai na igreja não, deixa de orar, ou deixa essa coisa toda, fica muito... Não, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela é firmada em princípios da palavra de Deus, imutáveis. A nossa fé está firmada na palavra de Deus. O que o Senhor Jesus falou, Ele garante. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que morreu numa cruz. É Ele que morreu levando sobre si os nossos pecados, nos dando essa condição de podermos entregar a nossa vida, sermos salvos, sermos libertos e termos uma esperança eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. É aqui que nós entendemos. Ele não desanima, Ele está ali do lado do Senhor Jesus, enquanto outros vão sendo abençoados. Mesmo as más notícias, Ele não perde, não sai do lado, não sai do Senhor Jesus. Quando você recebe algo que quer desapontar a sua vida, desapontar a sua fé, mas não largue, não deixe o Senhor Jesus por nada, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, é Ele que é a nossa esperança, meus irmãos. Então não deixe. E aí a palavra de Deus vai falar que Ele continua, e vai chegar um momento que o Senhor Jesus então está entrando, e o pessoal ainda ri do Senhor Jesus quando Ele diz: ela não está, ela está dormindo. A multidão ri. Será que não é assim nos dias de hoje? Se você falar em certos ambientes que você é um crente jovem, provavelmente vão rir de você, vão chamar você de alguma coisa que você não vai gostar. Eu sei porque já passei por isso, mas eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, mantenha a sua fé, porque o Senhor Jesus que está conosco, Ele é vivo, e a gente percebe essa realidade do Espírito de Deus cada dia, quando nós temos a sua presença, porque a presença dEle é mais importante que tudo. E aquela multidão vai dizer, vai rir, o Senhor Jesus vai dizer assim: então tá bom, vocês ficam por lá de fora dessa casa, só vai entrar aqui eu, os meus discípulos, o pai e a mãe. Que o Senhor Jesus, nessa manhã, entre na sua casa, e a multidão, que pode ser o mundo espiritual, que quer interferir, vai ficar por lá de fora, em nome de Jesus, e nós vamos ser abençoados. E o Senhor Jesus entra nessa casa, e Ele vai chamar aquela moça: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente ela levantou-se. E a Bíblia diz que ela tinha 12 anos, 12 anos aqui, 12 anos daquela mulher, 12 anos da idade dessa moça, e aí nós aprendemos. E então, esse milagre acontece, essa família é restaurada pela presença do Senhor Jesus. Quero aplicar. O Senhor Jesus é o mesmo, Ele não ignora o seu sofrimento, amém? O Senhor Jesus não ignora o nosso sofrimento, Ele sabe daquilo que precisamos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ouviu e foi com aquele homem, e aquele homem, permanecendo ao lado do Senhor Jesus, chega ao ponto de ser abençoado, quando a filha dele é tocada e curada, tirada daquela situação de morte para a vida. E toda pessoa, meus irmãos, tem muitas pessoas que você vai ver, aparentemente estão muito bem, mas eu digo, sem Jesus a pessoa está morta, morta por causa do pecado. Quando o Senhor Jesus toca, Ele faz isso pela fé. E eu quero dizer assim, a obra do Senhor Jesus é completa. Glória a Deus. A obra do Senhor Jesus é completa. Eu fui uma vez, irmãos, visitar uma pessoa. Quando eu visitei aquela pessoa, era um assunto comercial, e ela estava assim, muito agitada, muito nervosa, muito desesperada. E eu levei a palavra de Deus, eu sempre carrego minha Bíblia, e ministrei uma palavra para aquela pessoa. Ele recebeu a palavra, e naquele instante que ele recebeu a palavra, ele puxou, abriu a gaveta, e ali mostrou um revólver, e disse: era meu último dia. O Senhor Jesus chegou na hora. O Senhor Jesus sempre chega na hora, Deus não atrasa, e essa manhã Ele está chegando no mesmo instante para a sua vida, para a sua casa, a sua família, para operar milagres e maravilha. Aqui nós vemos como o Senhor Jesus é maravilhoso e é presente. E com isso, meus irmãos, quero encerrar mostrando isso aqui. O que nós precisamos
Qual é a nossa atitude diante de uma palavra dessa? De essas realidades? Mesmo considerando algumas situações aqui, a minha atitude primeira é de adoração. Adoração àquele Senhor Jesus, que levou sobre si os meus pecados, nossos pecados. É a minha atitude. A minha fé nas palavras de Deus, aquilo que está escrito aqui, a fé é algo maravilhoso, algo extraordinário que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que aqueles que se aproximam de Deus, uma coisa assim, ele vai dizer, é impossível se aproximar de Deus se não houver fé. Precisamos crer nesse Senhor Jesus. Eu creio. Você crê? Pode dizer amém, glória a Deus. E oração, meus irmãos. O pastor vai falar de oração outra vez. Vou falar assim. Por quê? A oração é o nosso momento onde você pode derramar a sua alma, derramar os seus pedidos, e eu não digo assim, murmurações, mas eu digo queixumes. Quando você queixa algo, ou seja, você fala de algo que está sofrendo diante do Senhor Jesus, porque Ele é sensível às nossas dores, às nossas limitações. E aqui, quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós levamos a nossa vida de oração perante o Senhor Jesus, os milagres acontecem, não porque nós estamos só orando, mas porque a palavra dele, ele honra a sua palavra, quando ele diz em João, Evangelho de João, capítulo 14, tudo que pedirdes em meu nome, farei para a glória de Deus. Amém? Quero te convidar a você ficar em pé, estamos aqui, e vamos orar e aplicar essa palavra.